Olá amigos, mais um vídeo aqui sobre os signos PA800 e a sua evolução. Então hoje eu quero falar sobre como que aconteceu essa mudança do PA800. Eu já venho comentando em outros vídeos que são 4 gerações, né? Porém da terceira para a quarta o equipamento mudou muito, né? Então praticamente é um outro aparelho, né? Então eu tenho esse manual aqui, ó, que eu julgo que seja mais ou menos de 82, tá? Talvez 82, porque não tem como afirmar porque nada tem data, né? Eu acho triste até que as coisas que a gente encontra, né, impressas, né, feitas, escritas no Brasil, né, não tenham data, não existe data em nada, em nenhum lugar, né? Reportagem de revista a gente vê sem data. Então às vezes a pessoa tira um print de uma revista e não tem a data ali naquele lugar, né? Então quem tem a revista sabe que aquela revista é, por exemplo, de 75, né? Mas quem vê às vezes uma foto não tem noção, né, de que idade tem aquela revista. Então as coisas não tem data, né? Então a gente vê aí, ó, aqui, a gente pode procurar aqui, por exemplo, ó, aqui seria o certificado de garantia, né? Se tivesse preenchido aqui a gente teria uma referência de data, mas está tudo em branco, né? Infelizmente. Mas é melhor que nada, né? Então eu creio que isso aqui seja de 82, né? Notem aqui que a gente tem o PA MA800. Isso aqui também eu acho um erro, porque não está escrito aqui, ó, PA800, né? Só está escrito MA800. Mas se a gente abrir aqui dentro o manual esse, né, a gente vê que aqui consta o PA800, tá? Então a Signos podia ter inserido aqui na frente, né, essa informação, né, aqui PA800. Então isso aqui foi uma discriminação, digamos assim, né? Quem olha esse manual aqui pensa que é só do MA800, né? E na verdade, se a gente abrir aqui dentro, a gente vê que é do PA também, ó. Aqui está escrito, ó, PA-MA, né? Então esse PA MA800 são mais ou menos de 82, né? Talvez 81. Aqui fala sobre as características do MA, né, que ele tem todo um sistema de proteção. Aqui fala do PA, né, dizendo que eles são o mesmo aparelho, né. Então aqui fala sobre os dois, né. E aqui no final, novamente uma discriminação. Aqui só aparece a foto do MA, né, mas essas características aqui também são todas do PA800 também, tá? Então aqui a gente pode ver a seguinte descrição, ó, que vai nos criar uma interrogação, ó. Resposta de frequência de 0,5 Hz a 50 kHz, tá? Então a gente pega o próximo folder, né, que veio desses signos, né, que eu creio que já seja mais ou menos de 1985. A gente vê essas inscrições aqui, ó, a gente vê que alguma coisa mudou, né? De 10 Hz a 180 kHz. Então a gente tem outros folders aqui, ó. Isso aqui é de uma época onde surgiu o PA 1800, tá? Então aqui dá para ver eles dois juntos, ó. Então aqui o PA 800 com a resposta de frequência diferente, ó, de 10 Hz a 180 kHz. Aqui logo embaixo a gente vê o PA 1800. Então esse folder aqui, ó, essa propaganda aqui, digamos assim, já deve datar de 85 mais ou menos, tá? Então mudou, né? O signos PA800 mudou de lá para cá. E eu quero mostrar, né, aqui nos esquemas o que acabou mudando, tá? Aqui eu tenho o manual do MA800, né? Gentilmente escaneado, creio eu, pelo Gigi Gomes, né? Então se alguém tiver notícia do paradeiro do Gigi Gomes, né, quiser deixar na descrição aí quem foi ele ou quem é ele, né, eu fico agradecido, porque tem bastante coisa que ele deixou aí escaneada, né, para facilitar a nossa vida. Então aqui analisando primeiramente o PA 800, né, de
de segunda geração, que é esse aqui, tá? Que é igual ao MA800. Então, esse modelo aqui, ó, tá? Que ele tem aqueles aterramentos na traseira, tá? E tem a chave com 4 posições. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver algumas características, tá? Esse circuito aqui, basicamente, ele é uma cópia do circuito do professor Marshall-Leach, né? Se a gente comparar, né, com os diagramas do Marshall-Leach, a gente vai ver que também eles têm entrada simétrica, né? E o mais interessante aqui, ó, aqui não está aparecendo os transistores de saída, tá? Os transistores de saída estão aqui, né? Para esse circuito do PA800G2 e G3, tá? Então, aqui estão eles. Então, eles estariam ligados aqui, né? Então, a gente vai perceber aqui que a gente tem um driver, outro driver, né? Então, formam um triplo Darlington com os transistores de saída, tá? Então, isso é uma característica interessante, né? Desse circuito, né? Que ele basicamente é uma cópia com o circuito do Marshall-Leach, né? Então a gente vê que é um circuito de alta corrente, né, porque usa triplo Darlington na saída, né? Então aqui o ganho fica multiplicado, digamos, pelo ganho dos 3 transistores, basicamente isso, tá? Então a gente vai, digamos, multiplicando os ganhos, né? Então o ganho de corrente da saída aqui, da etapa de saída desse circuito é muito grande, tá? Então isso certamente traz algum tipo de característica, né, diferente, né, de outros circuitos, né? Então a gente percebe aí, essa característica no PA800, né, lá de 82, né? Agora eu vou puxar aqui como é que ficou os signos PA800 que está nesse manual aqui, ó, nesse folder aqui. Então, esse aqui, ó. Então, o circuito desse aqui, né, de 85, por aí, ficou assim, ó. A entrada praticamente não mudou. Ah, eu esqueci de citar outro detalhe. Aqui, ó. Primeiramente, a entrada do primeiro modelo de PA800 era DC, não tinha capacitor de entrada. Então, por isso eles conseguiam aquele corte de frequência lá de 0,5 Hz, né? Iniciava a resposta em 0,5 Hz. Então, nota que não tem capacitor de entrada. É direto, né? Acoplamento direto. Aqui a gente já vê uma diferença, né? Que entra através de um capacitor de 2,2 microfarads. Então, o corte desse aqui é 10 Hz para cima, porque tem um capacitor no caminho do circuito, da entrada do amplificador, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, que tem algumas simplificações, né? Faltam aqui alguns arranjos de transistores, né? Tá bem mais simples, né? Aqui, ó, tá só o amplificador, né, sem os transistores de saída. Aqui, ó, digamos até aqui, ó, então aqui seria o mesmo circuito, ó. Então nota que é bem mais complexo, né, e falta alguns arranjos de transistores. Mas uma coisa interessante aqui, ó, esse signos PA800 moderno, né, que é o de 85 por aí, já não é mais triplo Darlington. Então a gente tem aqui, ó, os transistores de saída, ó, tá? Então daqui para cá é transistor de saída. E aqui temos um driver, né, simples para fazer o acionamento da saída, tá? E aqui a gente tem isso duplo, né? Então aqui forma um triplo Darlington e aqui forma um Darlington simples, né? Então isso é uma característica que mudou, né, do G3, né, para o G4. Então perdeu uma etapa de driver, né, os signos PA800 mais moderno. Então com essa mudança, né, que ele ficou dessa forma, a gente percebe que ele passou a
ser igual ao que era o PA400. Então, se a gente olhar aqui o PA400, ó, a gente vê que o PA800 de 85, né, ficou igual ao PA400 de 82. Então, o PA400 sempre existiu, tá? Ele existe desde o início lá, né? Ele certamente foi lançado junto com o primeiro PA800, né? PA800 dessa geração aqui, né? G2, G3. Então, o PA400 esteve em produção por muito tempo, né? Eu creio que durante 10 anos o PA400 foi produzido da mesma forma, praticamente igual, né? Com esse circuito aqui. Então, notem aqui que continua sendo a entrada com duplo diferencial, né? Aqui está igual, ó. Então, o circuito de bias e de VAS está igual, né? Aqui o V-limiter ficou igual. Aqui no caso o PA400 só tem 2 transistores de saída, né? Aqui o PA800 tem 4, né? Mas isso é só um arranjo de manusear mais corrente, né? Mas notem que é o mesmo amplificador, tá? Então, o PA800 de 4ª geração ele evoluiu para ficar, digamos que igual a um PA400, né? E se a gente for pegar aqui o PA1800, né, a gente vai ver que também, na verdade, ele é baseado no PA400, né? A gente vê aqui, ó, então, tudo igual praticamente, ó. Claro que tudo mais reforçado aqui no PA1800, né? Mas notem aqui a entrada, né? A mesma quantidade de transistores na placa praticamente, né? Então olha só, é o mesmo circuito, né? Claro que o PA1800 tem muito mais transistor de saída, né? Então notem que o PA1800 também não é triplo Darlington, ó. É um Darlington simples, né? Minha tese é que o PA800 mudou para ficar igual ao PA400 e o PA800 foi lançado na mesma, digamos, na mesma intenção, né, de ter um circuito mais simples, né, do que o que era o PA800 do passado, né, o PA800 Marshall Leach, né. Aqui dá para dizer que é por causa da entrada duplo diferencial, né. Mas aqui para trás, né, como o circuito do Marshall Leach ele é triplo Darlington, né, aqui já perdeu essa característica, né. Então a gente percebe que isso aqui na verdade acabou sendo uma simplificação que foi feita, né, no circuito do Marshall Leach que descaracterizou ele, né. Não dá para dizer mais que o PA1800 seja um Marshall Leach, né. Nem o PA400, né, só pelo fato de ter duplo diferencial, né, e nem o PA800 G4 também não dá para dizer que é um Marshall Leach, né, porque não tem o triplo Darlington na saída. Mas o circuito do MA-PA800 de 2ª e 3ª geração, esses sim são praticamente genuínos circuitos Marshall Leach, né. Marshall Leach é um professor americano, né, que, digamos, ele e a classe lá dos alunos dele desenvolveram esse circuito lá nos anos 75, 76, por aí, 77. Tem bastante material sobre esse amplificador na internet, né? Marshall Leach. Deixa eu até escrever aqui para ilustrar, se alguém quiser procurar. Leach. É Marshall Leach, né? Leach. Aqui é um S. Então, isso certamente
traz algumas diferenças entre os circuitos, tá? Eu creio que pelo fato de ter deixado de ser triplo Darlington, tá? Vai ter algum tipo de impacto no amortecimento, tá? Então eu vou fazer umas medições dos amortecimentos do G3 e do G4 para a gente verificar se o amortecimento deles mudou muito, tá? Então aguardem aí, né? Mais esses vídeos para a playlist da evolução do PA800. Isso aí, um abraço.